Esse preço da soja que hoje está aí, ele é um bom preço? Você tem lucro vendendo o seu soja por esse preço? Qual é o valor real da soja hoje? Na pedra estão oferecendo 107, mas quanto realmente vale o saco de soja? Se você é pequeno e médio produtor, venha comigo e vamos descobrir isso através dessa ferramenta que eu acabei de desenvolver. Sou Paulo Nicola, financeiro, agropecuarista, há 30 anos lidando com agronegócio e há 40 anos como financeiro. Desenvolvi essa ferramenta para que realmente facilite e coloque o produtor rural nas rédeas do seu negócio, principalmente ligado à área financeira. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver como essa ferramenta ela é muito simples de interpretar, tá? Inicialmente, esse é o formato dessa ferramenta, aonde nesse quadro nós temos a média de produção de soja do Brasil 54, Rio Grande do Sul 43 e a média na nossa empresa 48,63. Não está considerado aqui o último ano que ainda não foram divulgados. Mas a planilha é muito simples o preenchimento. Nós temos só dois números para preencher aqui. O primeiro é a produção média que nós temos. E por último aqui nós colocamos o preço que estão nos ofertando pela saca de soja. E vou dar um exemplo. Se eu pegar a produção média do estado hoje de 43,41 sacas de soja por hectare, eu vou colocar 43,41 sacas de soja por hectare. E o preço de pedra hoje, aqui no Centro-Oeste, preço de pedra, mais o Centro-Oeste chama de preço de balcão, lembrando que eu desenvolvo ela para pequenos e médios produtores e coloco aqui uma propriedade de 500 hectares. Por que 500 hectares? Que 500 hectares é o que um conjunto de equipamentos consegue plantar. Então eu tomei como padrão 500 hectares. Depois você pode preencher com a sua área. Então, para quem produz a média do estado, planta 500 hectares. E o preço da soja hoje, R$ 107,00, que é o que estão oferecendo, em quase tudo, em todo o Centro-Oeste aqui está esse preço. Com esse preço você teria hoje uma margem de lucro bruto R$ 123.778. Eu diria que para quem planta 500 hectares, isso aí não é lucro. Dificilmente isso aí vai pagar as contas pessoais do responsável pela lavoura. Bem, gente, se eu produzir essa média e vender o soja pelo que realmente ele vale, hoje estão lhe oferecendo 107, mas o soja vale realmente 128,46. Mas como saber o que realmente vale o preço do soja? Bem, senhores, em 2014, eu desenvolvi um índice que nos dá o preço real da soja. Para terem ideia, esse índice, o meu Antônio Amigo da Luz, que é o economista número 1 do estado, economista-chefe do Sistema Farsul, ele, quando dá aula para cursos de pós-graduação e doutorando, ele dá aula sobre esse índice. Esse índice nos diz qual o valor real da soja. Onde encontrar esse índice que é publicado desde 2014? Essa ferramenta está disponível a pequenos e médios produtores, mas o que eu acho engraçado é que quem acessa bastante são justamente aqueles que não precisariam disso. Nós vamos aqui no meu site, da Nicola Agronegócios, e aqui nós temos o preço 107, o preço real, preço que estão nos oferecendo pela soja no balcão, perdão. Esse é o preço oferecido pela soja. E ao lado, automaticamente, eu tenho o preço referência, que hoje o preço
real da soja, 128,46. Isso aqui diariamente é atualizado no nosso site, gente. Isso é uma tremenda ferramenta para o pequeno e médio produtores. Foi desenvolvida para ele. Esse índice aqui do meio é o índice que permite calcular isso aqui, tá? Os técnicos, os professores universitários e estudantes que querem saber a origem do índice, como ele foi calculado, ele pode entrar aqui no meu site, embaixo ali tem a tarjinha, conheça o índice PAB. Ali tem todas as explicações de como funciona. Voltando à nossa planilha então, tá? Se eu conseguir vender o meu soja, que é normal, todos os anos, toda a safra, o preço real cruza por nós em algum momento, que seria o 128,46. O nosso lucro vai aumentar para 458.900, vamos botar 459 mil. Olha só, o simples fato de eu saber quanto vale realmente o preço da soja, e podem ter certeza, nesses meus 25 anos de planta, todos os anos o preço real aparece em algum momento. O problema é ter o time para vender nesse preço. Acreditem, é fácil de vender nesse preço. Por que você não vende quando esse preço aparece? Pelo motivo muito simples. O pequeno e médio produtor não sabe quanto custa para produzir um saco de soja. Então, na hora de vender, ele nunca sabe se o preço é bom ou é ruim. Para isso foi desenvolvido esse índice. Ele serve de referência. Tal qual a FIPE serve de referência para o carro. Tá, gente? Então, vamos evoluir um pouco mais. Vamos sair um pouquinho da área financeira e pensar na produtividade. Vamos falar de investimento na terra, vamos falar de agricultura de precisão. Essa é a média calculada pelo Estado, 43,41. Mas eu pratico agricultura precisão desde 2011 e a minha média em relação à média do Estado é de 48,66 sacas de soja por hectare. Tá? Se nós, para pequenos e médios produtores, melhorarmos, vamos colocar aqui a média de agricultura de precisão, que seria 48,63 sacas de soja. Muito bem. Se nós praticarmos agricultura de precisão e vendermos pelo que vale a soja, o nosso lucro bruto nessa mesma lavoura, R$ 771 mil. Gente, é muita diferença. Tá? Essa é a ferramenta que eu acho que o produtor tem que ter diariamente para consultar. Tá? E vamos dar mais um passinho. Utilizando essa ferramenta, é fácil, porque você tem todo dia, a produção você sabe, e o preço você pode exercitar. Por exemplo, utilizando essa ferramenta, essa safra de 23, 24, eu consegui travar o preço da minha safra, e aqui embaixo está, em R$ 134. Eu fixei o preço, eu travei o preço por R$ 134. Se você travar o preço por R$ 134, você vai ter um lucro de 872 mil. Então, olha só, gente. Passamos de 123, usando o preço de referência, somos a 458. Com um pouco mais de capricho na terra, agricultura de precisão, 571, ou seja, só aqui já dá 300 mil mais por ano. A agricultura de precisão vale por 3 anos, então daria 900 mil por período de agricultura de precisão. Às vezes o pequeno e médio produtor tem uma colheitadeira lá que só dá prejuízo. Eu, quando plantava 500 hectares, nunca consegui ter colheitadeira, sempre terceirizava. E se eu fizer agricultura de precisão e me orientar para descobrir o momento certo de comercializar a safra, eu vou a 872. Olha, hoje produzir é fácil. Agora, eu enxergo o produtor
perdendo no escritório o que ele consegue produzir no campo. E a nova política de preços que está sendo praticado para o soja, que hoje já não é mais em função de oferta e demanda, e sim em relação ao mercado de financeiro, apostas, então deixou de ser para o pequeno e médio produtores uma alternativa. Ele tem que defender a sua produção. É no escritório, é na comercialização que nós, pequenos e médios produtores, podemos achar a saída. Essa ferramenta, ela está disponível no meu site, Nicola Agronegócios, e se você digitar Economia Rural, você também vai acessar, e lá nós poderemos lhe explicar como preencher a planilha de acordo com os seus dados, tá? Será bem mais detalhada. Pequeno e médio produtores, nós temos que partir para isso, defender no escritório. Devemos dominar essa área administrativa ou teremos que entregar a chave da porteira para o vizinho que controla isso aqui.